Fala galera, tudo bem com vocês? Felipe Marques aqui. Fernando Costa. E hoje a gente vai iniciar nosso novo projeto, que é o F2 Podcast. Esse projeto lindo aqui, tomara que vai para cima, vai dar certo. Isso, vai sim. Esse projeto, a gente teve essa ideia desde o ano passado, né, Fer? Exatamente, com a origem na casa do Felipe, né? Vamos fazer um podcast, sentamos e... Só que não, na época a gente não deu sequência, né? Ficou só muito na conversa, né? Ficou muito na conversa. Porque o Fernando já tinha um canal, já tinha uma quantidade de inscritos e eu queria, dentro desse canal, criar um programa. Sim, exatamente. E um programa, tipo assim, esse bate-papo, esse podcast, que a gente não vai falar especificamente só da área de construção civil. Eu e o Fernando somos engenheiros e a gente quer abordar vários assuntos. Exatamente. E a gente quer abordar dentro da construção civil, que vai ser o nosso carro-chefe, que a gente vai trazer bastante participantes aqui para falar sobre o assunto. Sim, vários convidados. Ou como... quem não gosta, né? De filme, série, anime. Isso. A gente vai ficando adulto aí, mas não deixa, né? É o nosso lazer, então a gente gosta de falar, gosta de compartilhar. A gente vê outros canais grandes aí, né? Eu e o Felipe mesmo, nós gostamos muito, né? Tem o Wave Nerd, que é, né, milhões de seguidores, Gustavo Cunha, Gaveta, enfim, a gente gosta desse nicho, a gente sempre acaba falando, só que a gente gosta de se expressar, gosta de falar com o pessoal. Sim. Então nós decidimos também colocar como tema, falar um pouco, né, sobre entretenimento, sobre filmes, sobre séries. A gente vai tentar falar também sobre esportes, religião, enfim. Religião, a gente vai falar de bastante coisa dentro do F2 Podcast. Exatamente, esporte aí que é um negócio mais do Felipe. Ele estava me explicando que é âncora, eu não sabia, né? Âncora é só o cara que faz as perguntas, mas beleza, porque eu falei, esporte eu não manjo muito bem. Ele falou, mas não importa, o Felipe manja, ele gosta, é o que é importante. Religião, que é um tema super polêmico, né? A gente fica aqui, estamos dando início ao projeto, então a gente fica pensando, vamos chamar fulano, vamos chamar ciclano, eu tenho amigos, e principalmente sobre religião. Você pega, é um assunto muito tem muito debate, né? Você pega um cristão, um católico, que você tem amigo, um que é testemunho de Jeová, um que é da Assembleia, o outro que é da congregação. Sim, até mesmo o Espiritismo também. O Espiritismo. Sem problema algum. Isso aí, ó. É assim, é desse bate-papo que a gente vai... Hoje somos cristãos, né, Fer? Hoje somos cristãos. Mas não tem problema algum a gente conversar sobre outra religião. É bem aberto. Exatamente. Cada um tem sua opinião, é um assunto que há muita polêmica, muita discussão. Exatamente. Enfim, a gente quer estar conversando sobre isso com vocês. Todo mundo tem dúvida sobre isso, né? Não, lógico que tem. A gente cresce, assim, ó, falando um pouco mais, explorando um pouco mais sobre religião. Tem aquela religião... A sua mãe é de qual religião, Felipe? Que é a mesma do meu sogro. Eu esqueci, que o pessoal... Enfim, eu tenho um primo que é do espiritismo. Sim. Enfim, dá para trazer aqui, agora bastante que você falou... Coisa. Tem vai dar para trazer bastante conteúdo. E a gente também vai trazer muita gente dentro da área da construção civil, muitos engenheiros civis, a gente vai trazer arquitetos, a gente vai trazer também... Segurança do trabalho. Engenheiros de segurança do trabalho. Enfim, um nicho dentro da engenharia civil muito grande. Exatamente. A gente vai estar contando também as nossas experiências de vida no canteiro de obra, né, Fer? Exatamente. E a gente também vai estar contando um pouco aqui hoje, nossa apresentação, o que a gente vivenciou até hoje na engenharia civil, né, Fer? Uhum. O que a gente teve de ônus e bônus. Exatamente. Para a gente dar início aí, Felipe, vamos fazer como se fosse uma entrevista, né? Fala um pouco da sua experiência. O Felipe, que inclusive antes de fazer engenharia civil já era técnico, né? Eu era técnico de edificações. Conta aí rapidinho, Felipe, Cara, vamos lá. Sua experiência aí. Vou te contar. Em 2009, vou voltar lá em 2009. Não parece que eu sou tão velho, mas... Lá em 2009, eu fiz um ano de farmácia, cara. Nossa, tudo a ver, farmácia, né? Tudo a ver, né? Não gostei muito. Não gostei muito. Eu vi que não era pra mim. Aí um dia eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, se a senhora sonha em ver o farmacêutico, desculpa, eu vou te frustrar. Eu vou te decepcionar. Mas enfim, aí ela falou assim, não desistiu, né, cara? Ela falou, não, Fê, minha mãe sempre frisou muito que a gente tinha que estudar, por a gente não ter uma família rica aí, a gente tinha que ter o estudo.
Sim, enfim. Com certeza. Eu acho que todo pai e mãe, né? Isso. Aí eu já entrei em técnico de edificações. Entrei em edificações, eu me encontrei, porque eu sempre gostei muito de matemática e da área de exatas. Isso. Gostei demais. Eu falei, pô, é isso que eu quero. Eu já saí de técnico de edificações, nem procurei trabalhar muito na área, já entrei na faculdade. Foi quando a gente se conheceu. Ah, sim. Nós somos formados numa faculdade aqui em São José do Rio Preto, uma faculdade particular. E, enfim, aí foi quando eu realmente me encontrei na área. Eu fui técnico de edificações, trabalhamos junto na Associação Las Vegas, que são dois... no prédio estagiamos juntos. Estagiamos juntos. Lembro. Lá eu trabalhei como almoxerifado, que é uma área muito boa. Eu trabalhei também como vendedor de material de construção, numa empresa muito grande aqui da região. Então, enfim, que me ajudou bastante na área do Amox. Sim. Conhecer os materiais, né? Importante. Muito importante. Muito importante a gente saber o nome técnico do material, Exatamente. Depois disso, eu trabalhei também como estagiário, mas foi auxiliar de almoxerifado, numa obra de um hipermercado de atacado aqui em Rio Preto. O Atacadão da Zona Norte. No Atacadão da Zona Norte. Não, enfim, eu trabalhei lá e eu trabalhei nessa obra do início ao fim. Para mim, foi de extrema, suma importância. Eu aprendi muita coisa lá. Teve um mestre de obra lá que ele me catava pro braço e falou, vem cá, Fê, você quer aprender? Vem cá, eu vou te ensinar. Tá certo. A gente tem que nem você... É a hora de aprender, né? Que nem você fala, a gente tem que ser uma criança... Quando a gente é estagiário, o que a gente é? A gente tem que ser uma criança, ser curioso. Uma criança curiosa. Exatamente. Porque a gente está aprendendo. Então, a gente tem que ter essa ganância, essa vontade de aprender sempre, né, Fer? Sem não ter vergonha, não esquecer que é adulto, que está aprendendo ali, e é o porquê, é a fase dos porquê da criança. Tem que ficar mais por que isso, por que aquilo outro. Tem que ser. Eu sempre tive muita humildade na minha vida, em sempre querer estar aprendendo com engenheiros, pedreiros, ajudantes, pessoal da elétrica, da hidráulica. Não é só porque o Felipe é engenheiro que eu não vou conseguir aprender com um pedreiro, né, Fer? Não, sempre aprende. É uma pessoa, um ser humano, não é o diploma, não é o papel que vai... Você pode ter conhecimento, te deu força de vontade, você quis aprender mais, você quis ir mais a fundo, é um sonho que nasce dos nossos pais, vamos dizer assim, mas somos pessoas, né? A gente veio da terra, vai voltar para a terra, tem que entender isso, a humildade sempre, acima de tudo. Tá certo. Outra coisa também, que depois dessa obra do Atacadão, eu trabalhei como supervisor, foi meu primeiro registro com... Melhor. Foi como supervisor de obras daquela empresa de impermeabilização. Lembro. Você lembra? Sim. Que eu fui para obra no Mato Grosso, Ubarana, São Carlos, eu viajei bastante para eles. No início, o que eu percebi na nossa área, para a gente ser recém-formados, hoje a gente já não é mais recém-formado, né, Fer? Exatamente. Porque a gente trabalhou bastante, né, Fer? Até mesmo executando serviços, né, Fer? Você na área de elétrica, eu já trabalhei bastante também de ajudante, de pedreiro, tá tudo certo, é assim que a gente consegue aprender. Sim. E quando eu trabalhei nessa empresa de impermeabilização, eu aprendi muito, cara. Foi muito importante para mim, porque era uma empresa... Eu tenho contato com o dono da empresa até hoje, ele gosta muito de mim, os donos... Enfim, todo mundo lá. Sim. Tem contato com os funcionários até hoje, manda mensagem para mim. E aí, Felipe, como que você tá? Se souber de alguma coisa, você me dá um toque. Mano, é fantástico. A gente manter uma boa relação. Até mesmo quando não dá certo, a gente tem que sair da empresa, tá tudo certo. A gente tem que sair pela mesma porta que a gente entrou, né, Fer? Exatamente. É o principal. Você não sabe o dia de amanhã, né? Então, do mesmo jeito que você entrou, é a forma que você tem que sair. Sim. E nessa empresa de impermeabilização, cara, eu aprendi muita coisa, quesito de os materiais que usam para combater as infiltrações, né, cara? Porque o grande problema da engenharia civil... São as patologias, né? São as patologias, isso. A água é a nossa grande inimiga, né, Fer? Exatamente. Então, a gente sempre tem que estar ali. Por quê? Sempre essa questão do porquê. Do porquê, é constante. Não, o que vai acontecer daqui Você tem que 5 anos? situações. A gente tem que prever. O engenheiro civil, a gente tem que estar pensando não no que está acontecendo agora. Exatamente. E sim o que vai acontecer daqui a alguns anos. Exatamente. A gente tem que tentar. Nem sempre a gente vai conseguir, mas tentar. Mitigar os problemas que possam vir. Exatamente. Eu lembro que nós tivemos, né, nós estudamos juntos, né, pessoal? Então, nós tínhamos uma professora, tínhamos uma matéria que fala que você tem que fazer a gestão. E aonde começa a gestão? Você vai começar o empreendimento.
Você vai, eu vou instalar um aeroporto, ou vou instalar um porto. Então você começa estudando a cidade, região, expansão, quanto ela cresceu, Sim. dados do IBGE. Daí você vai pegar instruções, ou você vai pegar até as precipitações climáticas, vamos dizer assim. Você vai ficar... eu vou construir um barracão. Eu vou construir um barracão aqui em São José do Rio Preto. Vou dar um exemplo aqui, que não muito longe. Por exemplo, eu vou construir um barracão na Badibacite. Sim. Há alguns anos atrás, isso aqui tinha muita enchente. Aí você vai falar, mas eu vou construir um barracão ali, qual é o tipo de fundação que eu vou utilizar? Você fez uma sondagem do solo. Tá, beleza. Então daí você preveu a sondagem, faz de conta que você foi um engenheiro contratado lá do sul para fazer uma obra aqui. Ele tem que entender o que acontece na região, o que acontece nas avenidas. A gente tinha muita enxurrada, muita enchente. Sim. Aí você vai instalar uma loja. Você tem que pensar nisso também, não somente o arquiteto, mas o engenheiro. Ele tem que pensar, falando, então eu vou ter a água, né, que é um grande problema nosso. Eu vou fazer uma calçada, eu vou fazer... qual é o tipo de revestimento que eu vou utilizar? Devido às enchentes que tinham, né? Se tinha muita enchente aqui. Então eu vou ter que... eu vou conseguir conter uma enxurrada que vai ter? Né? Então, tinha essas chuvas torrenciais, né? Que são chuvas com enorme intensidade em um curto período de tempo. O que eu vou fazer para não alagar o meu barracão? Exatamente. E se alagar, vai alagar? Vai. Porque era um histórico da nossa região aqui. Sim, então nós temos que estudar isso. Não é um histórico muito distante, né, cara? Isso é coisa. A gente está falando coisa de acontecimento de fatos de 5 anos, 7 anos, no máximo. Exatamente. Se você puxar lá, tem. Quando dá uma chuva muito forte aqui na nossa região, né, Fer? Nossa, Era constante. Todo mundo já pensa assim, sai correndo das avenidas. Exatamente. A rodoviária sai do mapa de Rio Preto. Antigamente eu ficava só com matérias de jornais, né? Hoje não, qualquer um com celular, né? Sim. Tem, enfim, podcast, canais, enfim. Sobre esse assunto, já não tem mais como criar muito conteúdo, porque o pessoal investiu muito, né? Fizeram aduelas, canalização, enfim, que deu uma mitigada nesse problema. Tulipas de contenção, a gente tem uma ali. Eu lembro quando eu estava construindo na Brasiluz, ali perto do Plaza Avenida, para poder conter a água. Até a nossa legislação mudou-se por conta disso, porque nós temos que ter não só bacias, mas nós temos que ter retenção, dependendo da metragem quadrada que você vai construir, você precisa ali armazenar um pouco dessa água para ela sair por extravasamento após as chuvas. Hoje aqui em São José do Rio Preto, isso tem certos lugares que você vai construir, eu acho mais área comercial. Sim. Que você é obrigado a criar uma caixa de retenção. Sim. Virou norma para gente. Isso é norma, você tem que fazer. Porque, por exemplo, para essa água da chuva que cai no seu terreno, na sua área construída, ela não pode cair direto e ir para a água pluvial da rua. Sim. Ela tem que cair nessa caixa, vai retendo, aí você tem que fazer um trabalho de bombeamento para depois, ou você utilizar essa água com alguma outra coisa. Água de reuso, né? Reutilização de água, a gente pode estar aguando plantas, limpar quintal, essas coisas. E depois, até mesmo, no ladrão, soltar para a rua. Extravasar, exatamente. Para poder dar se cada um fizer a sua parte, mitiga o problema, né? Ou anula ele. Eu costumava dizer pro pessoal, até mesmo na faculdade, ou para um bate-papo que você acaba tendo, que qual é o nosso grande problema com chuvas? Acontece o seguinte, eu vejo assim, o engenheiro ele vai planejar, então ele vai fazer um plano gestor, ele vai fazer um gerenciamento. Sim. Então imagina o seguinte, você vai fazer uma rua, né? A gente sabe que toda vez que você vai fazer vias, você faz a canalização, faz uma drenagem, então você pensa, mas da onde surge esse cálculo? Surge através das precipitações. Você vai lá, a chuva, com a intensidade que chove aqui na região, tal. Então você sabe que você tem lá uma pesquisa, né, que são dados, né, de anteriores, fala, então eu preciso fazer aqui, eu vou colocar as ruas, elas criam bacias, né? Então daí eu vou ter essa água, ela vai desaguar nessa avenida, então daí eu vou precisar colocar um diâmetro de uma tubulação maior. X, Y, então eu vou colocar boca de leão, vou colocar boca de lobo, enfim. Aí você tem a guia, a sarjeta, tudo escoando essa água. Só que só que você impermeabiliza a via. Para a gente tentar resolver esses problemas, a prefeitura vai lá e coloca que a nossa calçada ela tem que ser permeável. Antigamente você podia concretar lá, era mais uma área para poder desaguar. E o engenheiro ele não fazia esse cálculo dessa água impermeável, por exemplo, da sua calçada. Ou até mesmo taxa de ocupação da sua residência ou do seu barracão ou do seu comércio.
o que acontecia? Eu acho que é uma grande negligência da nossa parte. Você vai construir a sua casa. Então, você tá construindo correto. lá a sua casa. Aí você, Felipe, você pegou, começou a construir, então você sabe lá que você tem que ter 60%, 40% da área, eu não me recordo, da área construída. O restante, você não pode impermeabilizar. Por quê? A chuva, quando ela vai incidir sobre a nossa residência, sobre o nosso comércio, ela tem que permear dentro da sua área ali, 20 por 20, independente do que for. Então, imagina lá que você tem 200 metros quadrados, 40% dessa área está construída, as outras 60%, a água vai percolar, ela vai infiltrar. O que é muito comum hoje na nossa... Pegou o Habits? Pega o Habits, vai lá, concreta. Cara, quando você está fazendo o cálculo lá, o engenheiro faz esses cálculos de área impermeável para poder dimensionar a drenagem, é só em cima das vias. Ele conta que você, que é dono da sua casa, dono do seu comércio, não vai concretar, entendeu? Isso afeta. Tem um estudo, Fer, eu não sei se foi aprovado ainda, mas você pode retardar. Ao invés de fazer a caixa de retenção, quando a pessoa vai... Isso eu não sabia. Ele pode retardar essa água dentro da sua casa. Por exemplo, você faz uma canalização de água lá dentro e você calcula o tempo, tipo a mecânica dos fluidos. Sim. Ele calcula o tempo que essa água vai cair pelo escoamento da prefeitura, na rua. Entendi. É interessantíssimo isso, mas eu não sei se foi aprovado esse tipo de coisa. Estava em estudo. Não, mas é interessante. É interessantíssimo, porque... Qual que é o grande X da caixa de retenção? É reter essa água e ela não cair para o escoamento da rua. Exatamente. Para não cair diretamente nas partes hidráulicas que a prefeitura fornece para a gente, o saneamento. Sim. Correto? Sim, correto. Então, se a gente retardar essa água escoando ali por um tempo, né, numa tubulação que está ali dentro da sua casa, até chegar lá, você consegue. Porque tem um tempo para... Mitiga enchente, né? Você acaba com esse problema, né? Contribui para não ter mais, né? Com certeza. Positivo. Isso é positivo. Você não sabia, não. Eu até vou pegar para estudar, vou até anotar aqui para depois estudar sobre esse retardo aí de eu descobri isso quando eu estava trabalhando ali numa empresa de casas de EPS, painel monolítico, e o advogado lá deu essa ideia, tudo se podia, até conversou na prefeitura e tal, só que... Acho que normativo não pode. A gente tem que procurar saber direitinho para passar para o pessoal a informação correta. Se embasar nas normas, na legislação vigente, municipal, né, no caso, para poder ver se realmente se enquadra. Mas vamos continuando aqui, vamos avançar, senão a gente vai ficar muito num tema só. Fala aí, Felipe, o que você acha aí, o que você sentiu nesses últimos anos, sobre a desvalorização do engenheiro, do engenheiro civil? Isso é um assunto... que eu vejo, polêmico. Quando a gente entrou na faculdade, foi um boom da engenharia, né, Fer? 2014. Tava no boom. Tava no boom. Tipo assim, muita gente já estava se formando, a gente entrou, tipo assim, nossa sala tinha mais de 100 alunos. Você lembra disso? Sim. Se formou quantos? 20? Não 50 no máximo. Não deu nem 50, né, Fer? Não deu 50, eu acho que uns 40 e poucos que se formaram. Não lembro o número exato, mas quando deu esse boom da engenharia, todo mundo, não, você é engenheiro. E o que aconteceu? Foi desvalorizando... Foi. esse mercado. Como que você... Ai, Felipe, como foi desvalorizando? Enfim, você não ia ser um contratado, CLT ou PJ, como engenheiro. Você vai ser contratado como um analista. Isso até mesmo grandes empresas fazem isso, né? Sim. Eu tenho uma empresa com o nome... F2 pode. Vou contratar o Fernando como engenheiro da minha empresa, engenheiro responsável. Só que eu não vou contratar o Fernando como engenheiro. Não. Porque o salário do Fernando, se eu for contratar ele como engenheiro, é 6 salários mínimos por 8 horas trabalhadas ou 8 salários mínimos por... Quantidade eu não vou conseguir te afirmar. Eu acho que agora, 8 horas trabalhadas são 6 salários mínimos. Então, seja, é muito grande. É um valor alto para a empresa estar arcando. O que eles fazem? Então, não, vou contratar o Fernando aqui como... analista de engenharia pleno. Sim. E vou pagar R$ 3.500 quando pagam. Ou senão vou pagar R$ 2.800. É assim que eles fazem. Então, isso, por quê?
Se você não aceita essa oportunidade, vai ter 1 milhão de gente aí. Porque o mercado está saturado, Está saturado. Aí o que acontece? Pessoas que, eu não estou querendo falar nada não, mas pessoas que acabam de se formar, acabam aceitando, porque quer entrar no mercado de trabalho. Exatamente. Que às vezes não tiveram nem oportunidade de serem estagiários, né? Sim. Porque a gente sabe que ocorre, você vai lá só para poder pegar o seu estágio, você acha alguém que é engenheiro, o cara só assina os papéis lá e carimba e boa. Não tem fiscalização que o cara realmente trabalhou numa obra. É uma dica que a gente pode até dar para todo mundo aí. Cara, é muito importante o estágio. Não, com certeza. A gente trabalhou em estágio que a gente fazia de graça. Sim. A gente está só no campo só ali para poder aprender. Para poder aprender, exatamente. Você lembra que a gente foi lá, não sei que cidade, com a professora? Acho que Boturuna. Que a gente foi lá ver, só para ver como que funcionava essa história de pavimentação e tal. Isso, o pessoal estava começando pavimentação, estava fazendo a rede de coleta de esgoto. Era 6 quarteirões, né? Sim. 3 e 3, não era? Sim. Eu lembro porque na região, na cidade em si, só tinha captação de esgoto através de cisterna, né? Que é a nossa fossa séptica. Fossa séptica. Exatamente. E aí iniciou-se um trabalho para poder captar esse esgoto e fazer um tratamento para poder jogar no rio. Então daí nós não sabíamos como funcionava e nós fomos. Gastamos combustível. Sim, tudo por nossa conta, sim, querendo aprender, tendo essa curiosidade de criança. Exatamente. É o estagiário, ele é isso, ele tem que ser, tem que ser muito curioso. Importante. Isso que a gente fala, a gente, tem que bater na tecla de vocês que estão na faculdade, ou vocês que até mesmo você acabou de se formar, cara. Estagiário, vincula. Estágio é curiosidade. Aprende. Vira criança. Humildade. Eu não sei quantas vezes eu não cheguei, até mesmo depois de formado. Aconteceu, eu até contei pro Fernando. Teve 2 fatos que o engenheiro chegou em mim e falou assim, Felipe, o que você precisa para fazer uma parede? O Fernando sempre lembra disso. Eu lembro, Fer, o que precisa para fazer uma parede? O Fernando olhou para mim e falou, como que você falou, Fer? Faz tempo. De material, ele falou dos materiais. Sim. Aí eu falei, não somente isso, você precisa também de um profissional, você precisa de uma colher, você precisa do... Você tem que pensar em todo o procedimento. Todo o procedimento. E não só o tijolo, a massa e a argamassa para você estar fazendo. Exatamente. Você tem que pensar no material, você tem que pensar na pasta, você tem que pensar se você vai usar uma betoneira. Sim, exatamente. Você tem que pensar. Você tem que pensar em tudo. Em todo o processo, né, de construção, do início ao acabamento. Sim. O que vai envolver o profissional e tudo que ele vai precisar. Material e mão de obra. Aí teve os insumos, né? Um outro fato que o engenheiro até contou isso para todo mundo, cara. Teve um outro fato que o engenheiro olhou para mim. A gente estava na frente de uma parede. Ele chegou em mim e falou assim, Felipe, isso já como analista de engenharia eu já estava. Não estava como engenheiro, estava como analista. Ele falou, Felipe, o que você vê nessa parede? Certo. Aí a parede já estava rebocada e tal. Eu cheguei e falei assim, cara, eu vejo que essa parede já está rebocada. Ela já está em processo de finalização para estar recebendo o material de acabamento. Sim. E ele olhando assim de frente, ele falou assim, não, essa parede está torta. Aí eu olhei assim, olhava e falei, cara, por que esse senhor consegue enxergar isso e eu não consigo, cara? Experiência, né? Muita experiência, cara. Dele bater o olho e ver o que estava errado. Ele falou, Felipe, você quer aprender? Eu falei, eu quero. Ele foi, então encosta a seu rosto na parede. Aí na hora que eu encostei, eu vi que a ponta da parede fazia assim. Tava distorcendo. Eu falei, caraca. O ponto, como né? Como pode? E a gente não consegue enxergar. Exatamente. E até mesmo os proprietários vai no lugar e falam, nossa, como tá lindo, como que tá acontecendo, porque ele não tem essa visão técnica, né, Fer? Sim, exatamente. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter humildade de aprender com o seu engenheiro, você tem que ter humildade de estar aprendendo com o mestre de obra. O mestre, então, é o primordial. Ele sabe, tem muitos Só falta diploma pro mestre. Ele sabe mais que o engenheiro, cara. Sim, sem dúvida. De verdade. Sem dúvida. Em questão de execução, não queira bater de frente com um mestre de obra. Queira, porque ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Você vai ganhar em normativo, isso. É o que eu falo sempre. Eu até comentei ontem, eu e o Fernando conversando tal, sobre isso. Eu falei assim pro Fer, a gente tem que pensar assim, que nós não somos melhores que os profissionais que estão executando o serviço. A gente se completa. Né, Fer? Sim. A gente tem a teoria e eles têm a prática. Porque vocês que são recém-formados, vocês vão ouvir muito isso. Faz 15 anos que eu trabalho, que eu faço dessa forma. Dá vontade de falar, faz 15 anos que você faz errado. Mas você não pode falar, você tem que ter humildade, falar, não, tudo bem, mas vem cá, eu aprendi assim, você faz assim, vamos entrar no bom senso. Ver o que a gente consegue fazer para a gente estar executando da melhor maneira e não ter que refazer um serviço.
Exatamente. Com certeza. Se for para falar, assim, ó, uma pergunta aqui. Uma vez eu lembro que eu estava na faculdade quando eu aprendi isso. Qual a diferença entre o profissional, o técnico e o engenheiro? Você consegue me dizer com clareza, Felipe? Sabe ou não? Conseguiria chutar, mais ou menos? Fala aí um pouco. Posso chutar. Cara, que nem você falou, o estagiário... De qualquer área, não precisa ser da civil. Tá. Qual a diferença dos três? Eu acho que quando você está começando, você tem que ser realmente uma pessoa muito curiosa, para estar querendo aprender. Sim. Quando você se torna um profissional, você tem que estar preparado para certas... como que eu posso te falar? Certas ações que vai acontecer ali na hora, que, tipo assim, para você estar tomando a decisão correta. Sim. Né? Porque você não pode tomar uma decisão pensando, não, eu penso assim dessa maneira, é assim que eu vou seguir. Não, você tem que pensar do jeito que a empresa que você está se você está apresentando essa empresa ali, você tem que pensar assim, pô, o jeito que essa empresa faz o serviço dela, então tem que fazer dessa maneira que ela sempre trabalhou, pô. Exatamente, tem que se adequar, né? E idade, Fer, eu falo que idade não quer dizer experiência. Ah, não, com certeza, isso porque, não. tipo assim, eu e você, na minha casa, vamos falar, na minha casa lá, onde a gente executou o serviço todo elétrico. Sim, exatamente. E, tipo assim, o Fernando foi fazendo, a gente foi passando a tubulação toda, mais de 70% da elétrica da minha casa é subterrânea. O que a gente ganhou com isso, né, Fer? A gente economizou no fio. Ah, com certeza. A gente passou o tubo liso, que o fio passa melhor, você lembra disso? Sim, lembro. Para fazer as curvas é horrível, mas foi muito melhor, né, Fer? Com certeza. Não, isso não... E a sua visão, qual que é? Sobre o profissional, o técnico e o engenheiro, é o seguinte, eu vou dar... não tem como a gente não associar a nossa área. Eu queria sair um pouco da civil para poder englobar todas, mas não vai ter jeito. Vamos falar sobre a civil. Meu ponto do profissional, do técnico e do engenheiro civil. O pedreiro que executa, ele é o profissional. Então, o que acontece? O pedreiro, ele sabe que ele tem que pegar o cimento ali, aí ele tem que misturar, ele tem que colocar um determinado... Então, por experiência, ele sabe o tanto que ele vai colocar de areia, de pedra, cabeça. De água, de cabeça. A gente sai na faculdade assim, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Exato, exato, que é o traço, 3, 2, 1. A gente faz, que é o mais convencional. Você colocar 3 de areia, 2 de pedra e 1 de cimento, né? Isso. É o traço 3, 2, 1. Do concreto. Do concreto, exatamente, do concreto. Então, assim, o pedreiro, ele sabe fazer isso. Ele aprendeu, ele vem como bagagem. O que acontece? Ele vai, para poder misturar e a massa ficar homogênea, ele coloca na betoneira, entendeu? Então ele tem a betoneira lá, tem os componentes, ele aperta o botão, liga, desliga. Então ele sabe operar essa betoneira, né? O que é o técnico? Vamos dizer, mas ele não sabe o porquê que ele está misturando aqueles ingredientes. Ele sabe que fica duro, enfim, né? E o concreto para fazer a tua calçada, teu pilar e por aí vai. O técnico... Só, antes de entrar na parte do técnico, desculpa te cortar, Fer, só linha de raciocínio. É a parte do pedreiro, essa parte que ele está executando, fazendo a argamassa. No olho, ele já consegue. Não, tá faltando areia. Ah, não, sim, né? Não, pode pôr. Experiência. Você olha lá assim, ficou meio mole e tal. Fala, pô, errei alguma coisa. Aí ele chega no ajudante e fala assim, ó, pode pôr um pouquinho mais de areia. Pode pôr um pouquinho mais de plastificante. Aí na hora que você vê, na hora que ele acabou de fazer o que ele pediu, a massa ficou perfeita. Exatamente. Isso ele consegue com o tempo de experiência que ele tem no campo de obra. Sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. E a gente não pode duvidar dele. Com certeza, né? não. Aí já o técnico, o que diferencia, vamos supor, o técnico de edificações? O cara ele já começa a ter uma visão diferente do profissional, porque, querendo ou não, ele já tem um embasamento, ele tem um estudo. Então, ele sabe que, tipo, o pedreiro, ele vai instruir o pedreiro. Não, aqui nós vamos utilizar uma betoneira. O traço que nós vamos utilizar é esse 3-2-1. Então, ele já sabe um porquê. Então, a gente vai usar esse traço 3-2-1, nós vamos colocar um aditivo. Você precisa da betoneira porque a massa ela tem que ficar homogênea, entendeu? Então, ele não sabe explicar muito a fundo, vamos dizer, de resistência, mas ele está ali para poder explicar e orientar melhor o pedreiro. Porque o pedreiro ali, a gente sabe, a maioria dos pedreiros não tem nem formação, não termina, né, o segundo grau. Ele sabe que ele tem que colocar a massa em cima do tijolo, que ele tem que colocar o pilar, que ele tem que fazer o concreto, que ele tem que colocar o aço, mas ele não vai entender o porquê.
Já o técnico de edificações, ele consegue nortear o profissional. Ele consegue, nós vamos usar aqui a betoneira, você vai usar, colocou a pedra, você vai usar uma placa vibratória, então você vai usar esse equipamento, você vai fazer isso, isso, isso. Então o técnico, ele vai saber operar muito mais equipamentos, entendeu? Do que o profissional. O profissional só usa e só faz. O técnico, ele consegue, nós vamos usar esse equipamento para isso, para isso, para isso, para aquilo outro. Consegue nortear, né? Exatamente. Já o engenheiro civil é o cara que cria, o cara que planeja, é o cara que cria os equipamentos. Quem que fez uma betoneira? Foi um engenheiro, com certeza. Nasceu no papel mecânico. Um engenheiro mecânico, exatamente. Então o cara sabe, eu vou colocar esse motor porque eu vou pegar a força desse motor. Aí o engenheiro, o eletricista fez o motor. Então eu vou colocar esse motor porque ele vai ter esse torque. Desse torque eu vou distribuir essa força para essa polia, essa energia aqui eu vou conseguir rotacionar. Eu vou colocar uma cremalheira porque vai rodar. Eu vou colocar essas facas dentro da minha betoneira porque eu vou conseguir deixar a massa mais homogênea. Aí eu falei, o engenheiro ele vai conseguir explicar para o técnico, o traço é esse porque se eu colocar o cimento, a partir do momento que eu coloco água, eu tenho uma pasta. Coloquei um agregado miúdo, que é a areia, eu vou ter uma argamassa. Se eu colocar o concreto, eu vou gerar uma economia. Aí eu já vou ter essa massa aqui, que é o meu concreto. Vou lançar ele no meu pilar. Meu pilar ele tem essas dimensões, ele consegue explicar para o técnico. Ele vai ter essas dimensões porque eu vou precisar dessa resistência, e aí eu vou ter que colocar essa armação aqui, porque é para poder resistir à flexão, à minha tração. Da argamassa. Exato, exato. A armadura não pode ficar exposta. Né? Isso, exatamente. Então, um completa o outro. Vamos dizer assim. Um completa o outro. Porque o engenheiro ele não vai colocar a mão na massa ali, entendeu? Mas ele consegue orientar o pedreiro. É o que eu falo, o engenheiro ele não está ali para dificultar o serviço do pedreiro, ou até mesmo do técnico. O engenheiro está ali para facilitar. É um facilitador. Exatamente. O pedreiro ele está ali trabalhando e o engenheiro sabe o porquê ele está fazendo aquilo. Você entendeu? Entendi. Em obras, diversas obras, eu fico conversando, a gente fica em cima do pessoal, aí a gente fala, você tá aí com um vergalhão, por exemplo, se ele tá lá, se ele não tem um vibrador, o cara fica batendo no vergalhão. Até mesmo, normalmente, eles usam também um martelo para bater na madeira. Na tábua, na madeira. Sim. Então, assim, o cara cresceu fazendo isso, mas você vai perguntar para ele por que ele tá fazendo isso, ele não sabe explicar. Você entendeu? A gente estuda os porquês. Sim, saber, às vezes ele até sabe. Ele sabe para não falar o português, que nem eles falam, para não dar bicheira no concreto. Isso, exatamente. O que seria a bicheira? Não ficar, na hora que você vai tirar a moldura... aqueles espaços de aí ar. não fica aqueles buraquinhos Isso. nas estruturas. Exatamente. O que dá grandes problemas para a gente, né? O oxigênio acaba entrando por esses espaços, vai começar aí, se ele tiver contato com a armação, né? Vai começar a ter um trabalho, uma química envolvida ali, vai começar a expandir esses vergalhões e aí você vai ter uma dor de cabeça lascada, porque vai começar a trincar o seu pilar, a sua estrutura, e aí pra você ter um trabalho para poder recuperar, vai onerar muito, vai ficar muito custoso, né? Em grandes obras, assim, né? Vamos falar em grandes obras, não vou falar em casa residencial. Normalmente, esses pilares, essas colunas, vigas, eles usam muito o concreto usinado, né, Fer? Exatamente. Para não ter esse tipo de um FCK 25, né, Fer? Sim, exatamente. Para não ter muito esse tipo de periculosidade, né, Fer? Sim. Não ter esse tipo de problema, esse tipo de anomalia, né? Sim, exatamente. Fer, vamos meio que mudar de assunto aqui um pouquinho, porque eu li um negócio aqui que a gente acabou passando por cima, eu queria que você falasse, porque eu sei que você sabe bastante sobre isso. Vai lá, manda. Tá, vamos voltar lá, e acho que muitos de vocês querem saber disso, que é o porquê que hoje as grandes empresas, Fer, não quer contratar no CLT, quer contratar no PJ. Isso daí, polêmica, hein? Polêmica. Foi um assunto... Pasmem.
Eu lembro que a gente devia ter falado isso, ter tido essa ideia do podcast lá em 2022, final de 2022, porque até mesmo no LinkedIn bombava a hashtag, que o pessoal estava até com campanhas para tentar mitigar e não ter muito PJ. O que aconteceu? Com a reforma trabalhista que nós tivemos, né, houve a possibilidade dos engenheiros trabalharem muito mais como PJ. Só que o pessoal brasileiro, sabe, né? O brasileiro quer dar um jeitinho. Ele quer dar um jeitinho. O que acontece? Você sabe que por diversas vezes você acaba escutando que o CLT, o funcionário, ele custa o dobro pro patrão, né? Pro empregador. Então, o empregado, ele custa o dobro pro empregador. Se o cara ganhar, sei lá, 2 mil, colocando na ponta do lápis, pagando os benefícios, todos os direitos, ele vai acabar custando uns 4 mil. Exatamente. Aí houve aí essa possibilidade, né, de ser PJ. Essa sacada dos empresários. Exatamente. Mudou a Constituição da Lei Trabalhista e fala, não, a pessoa pode atuar como PJ. Só que o que acontece? Os empregadores acabam querendo o quê? Nós, né, os engenheiros aí que estamos trabalhando, você que está começando, eu sei que é difícil, mas nós teríamos que associar a palavra CLT com PJ com liberdade. Mas não é isso que acontece. O que seria essa liberdade? Para vocês ficar mais assim por dentro. A gente está querendo dizer assim, quando você é um PJ, você é uma pessoa jurídica, você acha que você vai chegar assim, hoje eu posso chegar, eu tenho um outro orçamento. Isso. Pingou um orçamento. Um amigo do Fernando procurou o engenheiro Felipe para mim estar orçando uma reforma na casa dele. Certo? Só que eu represento a empresa X. Sim. Eu estou trabalhando a empresa X. Só que a empresa X não quer que eu saia da obra. Exatamente. Ela quer que eu fique ali na obra, por mais que eu seja um PJ, por exemplo, das 7 às 5. Exatamente. Como se fosse um regime CLT. Você acaba tendo os mesmos deveres. Os mesmos deveres, cara. Esse é o X. Exatamente. E até onde isso é bacana, entendeu? Até onde isso é legal. Exatamente. Então, ser um PJ, às vezes a gente pensa assim que a gente só está livrando o certo, não sei nem se é correto eu falar isso, mas o referente aos impostos. Sim. Né? Porque, tipo assim, você vai lá ganhar 6 mil reais numa obra. O seu salário de 6 mil reais. No final, vai estar sendo para a empresa que te contratou por 12. Com certeza. Mas se ela te contrata no PJ por esses mesmos 6 mil, todos os custos que você vai ter ali são teu. Exatamente. Você que vai estar pagando seu prolabore. E outra, que é muito comum no Brasil, eu não sei quem faz isso realmente, na hora que você gera ali o seu trabalho no PJ. O que eles fazem? Eles colocam PJ, 6 mil reais no seu trabalho. Só que no seu prolabore, você coloca um salário mínimo. Para você estar pagando o quê? Menos imposto. Menos tributação, exatamente. É uma jogada que eles fazem. Com certeza. Aí quando você aposenta, você fala, poxa, aposentei com salário mínimo. Não sabe o porquê. Mas eu ganhava 6 mil reais. Aí já é tarde para poder. Já era, amigão. Não, é complicado. Essa questão de PJ aí, a gente deveria funcionar assim. Igual nós, quando nós estagiamos num prédio, lá tinha assim um engenheiro que realmente fazia jus à categoria PJ. Ele era pessoa jurídica, estava contratado, o contrato dele, vou até falar valores, ele ganhava 3 mil reais por mês, mas ele ia só uma vez na semana na obra. Que eu nem sei se... Isso quando ele ia, né, Isso Fer? quando ele ia. Porque, tipo assim... Nós não vamos falar nomes aqui. Nós ficou 3 meses lá, né, Fer? Eu fiquei, acho que uns 3 meses. Você ficou um pouco mais. Não, eu fiquei quase um ano, né? Até terminar a faculdade, estava no finalzinho. Não, cara, você saiu antes. Não me recordo. Aí, enfim. Mas daí esse engenheiro, ele trabalhava, ele ia lá uma vez por semana. Ele assinava como responsabilidade técnica, ele chegava, passava para nós. Os estagiários. Os estagiários, exatamente. Eram 3 estagiários. Você e o Lucas, né, que trabalhava mais no campo, e o Wellington, né? O Wellington, ele exatamente. era mais da área de compras, né? Isso, ele ficava mais ali na parte financeira, enfim. E aí ele passava as instruções para nós e nós executávamos. Nós estávamos ali como estagiários, mas era como se a gente fosse os engenheiros. Exatamente. Sim, só que assim, hoje eu vejo, na categoria dele, que ele era o responsável pela RT e pela supervisão, ele passava pra gente e a gente fazia acontecer. Mas era o serviço dele. Era o serviço dele, PJ. Ele tinha que cumprir o que ele estava contratado. Tipo assim, eu penso assim, eu contratei 3 estagiários
para eles tomar conta da obra e eles só repassar para mim o que está acontecendo e já me passar uma solução. Isso, exatamente. Porque o estagiário eles têm que pensar assim, pô, eu tenho um problema aqui, Fernando, mas eu penso em fazer dessa maneira para resolver esse problema. Eu tô te trazendo um problema, mas eu já tô trazendo a solução junto. Isso é. Essa é a grande sacada. Sim. Ele trabalhava na nossa obra, no nosso prédio, estava trabalhando para um outro arquiteto, então ele tinha vários trabalhos relacionados. Ele sim atuava como um engenheiro PJ, mas hoje em dia não. A pessoa te contrata, né? Quer te colocar de PJ para diminuir a tributação, diminuir valores, diminuir até mesmo os custos, só que ele quer que você fique ali, na obra. No contrato ele não vai colocar, porque é proibido, ele não vai colocar, a sua jornada de trabalho é das 8 às 17 horas. E você tem que ficar na obra. Ele não vai colocar isso, porque senão vai caracterizar vínculo trabalhista. Só que você está lá, preso na obra. Eu não posso ter um outro trabalho. A grande diferença do PJ e de um regime CLT é quando acaba a obra. Sim. Quem está no regime CLT, o que acontece? Tem um acertinho. Sim. Tem o seu fundo de garantia para você sacar, sua multa, suas férias, seu 13º, né, Fer? Exatamente. E o PJ? É o que você ganhou, o que você acordou e só. O PJ é assim, ó. Uma mão na frente. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Até a próxima. Obrigado pela prestação dos seus trabalhos. Mas tá tudo bem, pô. Você já tá ciente do que vem acontecer. Sim, com certeza. Por isso que tem que ser bem negociado o contrato. Sim. Né? Eu acho, assim, hoje, que se você for trabalhar de PJ e a pessoa tá te oferecendo ali, você vai ganhar, o seu regime CLT é R$6.000. A gente tá falando de valores simbólicos, né? Sim. R$5.000. Só que você for trabalhar no PJ, você não pode pedir os mesmos 5. Exatamente. Você tem que pedir um pouco a mais, uma porcentagem. De 20 a 50. De 20%. Por cento, né? Essa porcentagem para você estar criando o seu fundo. Exatamente. Para quando você sair dali e acabar essa obra, você não sair realmente com uma mão na frente e outra atrás. Com certeza. Eu tô preparado ali para até aparecer outra coisa, ou já tem outra coisa, mas eu já tenho o meu fundo ali. Sim. Já tem a minha reserva. Exatamente. Também penso dessa maneira. Mas pra gente abordar, eu acho que quase um dos últimos assuntos aí, vamos deixar nós iríamos falar sobre a diferença do arquiteto e do engenheiro civil. Deixa essa por último, que é muita polêmica. É muito polêmico. Mas eu queria muito falar sobre escritório e campo, perfil. Sim. Eu acho que, assim, que um bom profissional, Fer, a gente tem que estar preparado para estar trabalhando dentro do escritório e tem que estar preparado para executar o serviço no canteiro de obra. Sim. Você não pode... Tipo assim, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu me desenvolvo muito melhor no campo de obra. São perfis diferentes, né? Mas para mim também tá tudo certo. Você tem que ficar dentro do escritório. Né? Tipo assim, mesmo eu estando no campo de obra, eu tenho que ler os meus e-mails, eu tenho que estar passando por planejamento, o que está acontecendo, eu tenho que seguir um cronograma, eu tenho que estar lendo projetos. Isso eu só consigo fazer dentro do escritório. Sim, exatamente. E quando a gente está num cargo assim, é muito e-mail que a gente recebe, é muita gente que a gente tem que estar posicionando o que está acontecendo. Né? Exatamente. Então, essa área administrativa, eu não gosto, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa imperativa, eu tenho minha ansiedade. Então, cara, você vai ter que se policiar. Exatamente. Você vai ter que se moldar para você ser um engenheiro, para você estar... ganhando, estando um passo à frente de muitos aí que fala que eu não gosto, eu não faço. Não tem essa, cara. Você não gosta, então você se policia. Exatamente. Você se molda. Você tem que estar preparado para o mercado. Exatamente. Tipo assim, não gosto, então eu vou passar a gostar. Né, Fer? Você tem que se moldar, não tem jeito. Eu falo que isso também vai da pessoa, né? Porque eu gosto muito de engenharia, gosto de exatas, né? Por isso escolhi. Eu sou eletrotécnico também, então você tem que... Eu sempre lidei com números e lógica e física. Mas por que eu trouxe esse assunto aqui, né? Do engenheiro de escritório, a diferença do engenheiro de escritório e do engenheiro de campo. Por quê? Vai muito do perfil da pessoa. Da pessoa ser também introvertida, extrovertida, entendeu? Se você gosta de falar, se você não gosta, se você consegue gerenciar pessoas, o quanto você é humilde, o quanto você consegue contratar uma pessoa, demitir uma pessoa. Como é difícil demitir. Não, é muito difícil porque você acaba criando empatia
pela pessoa. Eu hoje, eu tô com 35 anos, né? Já aprendi. Eu me lembro da minha primeira demissão, a primeira vez que eu tive. 24 anos. Nossa, lindo, maravilhoso. A idade tá me pegando, né? Eu lembro a primeira vez que eu tive que demitir uma pessoa. É horrível. Porque você se põe muito no lugar dela. Ó, inclusive, uma das práticas que eu adotei para mim como engenheiro, né? Como gerência. Quando eu gerencio, como gestor de pessoas, eu não quero saber da sua vida particular. Não quero saber da sua vida particular. Eu te contratei aqui, Felipe, vim aqui, eu tenho essa vaga. Ah, beleza, aqui tá. Eu até, tipo assim, humanas, os recursos humanos, talvez para eles seja importante saber se você tem filho, se é recém-nascido, quais são os seus problemas, mas para mim não. Ô, Fer, eu sei, eu respeito sua opinião, mas... Porque se eu ficar sabendo demais, dificulta mandar. Mas desligar uma pessoa. Difícil uma pessoa, quando você está contratando, mandando embora, ela não falar tudo que acontece na vida dela para você. Porque você quando a gente está trabalhando numa obra, a gente vivencia com essas pessoas mais que com a nossa família, cara. Não, isso sim. Por isso que eu tento chegar na obra e falar, é isso, você fez, beleza. Executou, vai lá, acabou, entendeu? Sim, entendi. Saber do problema da pessoa que... Mas você tem que... Aí que tá a parte do ser gestor, sabe? Você tem que ser uma pessoa operacional e você tem que ser um gestor também. Eu acho que você tem que se completar. Sim. Por exemplo, você vê que a pessoa não está executando um serviço legal. Você, pera, o que aconteceu com o Fernando hoje? Ele não é assim. Para tentar relevar? Eu, Felipe, tá? É um perfil meu. De eu chegar e falar, ô Fer, e aí, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Quer trocar uma ideia? Vamos ali conversar. Se a pessoa te der essa liberdade para você estar dando algum conselho, tipo assim, conselho fosse bom não se dava, né, Fer? Sim, se exatamente, vendia. Com certeza. Mas, tipo assim, você tentar ajudar a tirar essa pessoa desse buraco, talvez, que ela se encontra. Porque quem tá de fora, você não tem que ser só engenheiro, você tem que ser um psicólogo também. Acaba acontecendo, Fer, não tem como... Tipo assim, eu vejo dessa maneira. Você tem que estar preparado para certas situações, cara. O que eu vejo. Tipo assim, aconteceu N vezes de eu estar no meu apartamento, no meu quarto do hotel, e o funcionário ir lá bater na porta, chorando, com o salário da família, ou até mesmo, aconteceu isso, me ajuda, o que eu faço? E você tem que ter essa parte de gestor e falar, cara, eu faria assim. Você... Acaba, eu, Felipe, eu tô falando, tá? Eu respeito sua opinião de verdade mesmo, cara. Que é até mais fácil ser dessa maneira que você tá falando, porque, tipo assim, você não se envolve. Sim. E quando for ter esse tipo de relacionamento, esse tipo de assunto que você tem que demitir a pessoa... É muito ruim. É ruim, mas faz parte do processo, cara. Faz parte. Faz parte do processo. A gente se tem não está entregando o que você foi contratado... Não, até mesmo se acabou a obra. Não, isso é. Isso é muito comum no nosso ramo de trabalho. Se acabou a obra, você tem que estar preparado, você vai estar desligado. Exatamente. Por isso que para todo engenheiro que tem um planejamento bacana, cara, na hora que está acabando a obra, você vê que eles não estão falando de outra obra para você... Comece a procurar já outro lugar para você trabalhar. Exatamente. Você não tem. Então, e para colocar, né? Essa foi a opinião do Felipe aí. Eu criei comigo esse gatilho de não querer saber um pouco da vida pessoal da pessoa. E voltando a falar, né? Tipo assim, o perfil do engenheiro de campo e o perfil do engenheiro de escritório. Nós estudamos com muitas pessoas, né? Eu lembro que tinha... Isso acaba da criação mesmo. Que o fato de você ser tímido vai, consequentemente, te levar ali para uma área onde você vai ficar mais de escritório. Sim. Eu trabalhei em empresa que você tinha baia, você ficava ali... Hoje, depois da pandemia, tem sistema híbrido, você fica de home office. Isso, para quem é tímido, às vezes a pessoa tem um cérebro, nossa, que vai longe, entendeu? Só que na hora de pegar e distribuir isso, ele não vai conseguir, porque eu não vou conseguir chegar no Felipe. Felipe, você é meu subordinado. Você tem que fazer o que eu tô te falando. Você vai lá e se vira e me entrega. Você entendeu? Não, o cara vai conseguir ficar ali, não, eu sei fazer, então eu vou fazer o cálculo. Eu sou muito bom no escritório, dimensionando essa estrutura. Em projetos. Então, cara, em projetos e tal. O cara é muito bom em falar, tem que fazer isso, é simples. É só colocar a máquina, o equipamento, rasgar aqui e colocar. Essa obra, isso daqui leva tantos dias para a pessoa fazer, então eu vou conseguir assentar essas aduelas aqui em 5 dias. É o que acontece, Fer. No projeto é tudo muito lindo. O projeto aceita tudo. Aceita tudo. O papel aceita tudo. Quando você chega no canteiro de obra, você olha aquele projeto e fala assim, isso daqui não vai dar certo aqui. Exatamente. Aí que está a compatibilização. Exatamente. O engenheiro tem que estar preparado para isso também. Sim. Isso daqui não vai dar certo aqui, deixa eu ir lá no setor de projetos conversar.
Cara, hoje o canteiro se encontra assim, assim, assim. Se a gente fizer da forma que está aqui, vai dar errado. Exato. Vai dar ruim. Vai. Vamos pensar em outra alternativa. Eu penso assim, assim, assim. É que nem eu falei anteriormente. Tem o problema, já pensa numa solução. Antecipa esse problema. Com certeza. Ô Fer, vamos falar sobre essa parte aqui que dá bastante polêmica, que eu gosto bastante de polêmica. Vai, fala. Vamos falar sobre o arquiteto e o engenheiro civil. A diferença. Cara, essa guerra que não dá pra entender. Que é meme na internet, sempre, não tem cara, jeito. é igual o engenheiro e o pedreiro. O engenheiro e o arquiteto se completam. E o que o arquiteto sabe, o engenheiro não sabe. E o que o engenheiro sabe, o arquiteto não sabe, e tá tudo certo. Exato. O arquiteto é perfeito em projetos, em urbanização, em design de interiores. E o engenheiro não sabe nada disso, cara. Vamos ser sinceros. Exatamente, não sabe. Isso é. Quando você vê um projeto tudo feito lá do arquiteto, você fala, meu Deus, você pensa dessa maneira. O cara tem que ser bom. E é os que mais ganham dinheiro, os arquitetos, né? Exatamente, porque a estética é o que você... É o que manda. Exatamente. Eu penso assim, toda vez que o pessoal pergunta a gente se completa, o engenheiro e o arquiteto. Exatamente. Quando alguém pergunta para mim qual a grande diferença entre um arquiteto e um engenheiro, eu já saio logo respondendo. Falo assim, ó, o arquiteto e o engenheiro têm grades curriculares, né? São... gerenciadas aí pelo MEC. Então, o que acontece? O arquiteto, ele vê um pouco de estrutura, ele tem que entender. Porque senão o arquiteto, ele vai querer não ter pilar, aí ele vai colocar... não vai saber dimensionar. Não vai saber dimensionar. Ele vai colocar um pilar aqui, daqui 15 metros eu vou pegar esse vão inteiro. Não, eu não quero pilar aqui no meio, eu quero com 15 metros. É onde começa a briga entre o arquiteto. Exatamente. Só que os arquitetos, eles têm na grade dele também questão de estruturas. É pouco. Tipo assim, nós temos a gente vê um pouco de design, um pouco dessa parte, mas bem simbólico. É bem simbólico. É o que acontece com a arquitetura. A arquitetura, ele vai ver muito paisagismo, e o pessoal vai estudar muito o porquê das coisas históricas. Históricas, e não só isso também, mas o ambiente. Eu vou construir um shopping aqui, então eu tenho que ter acessibilidade, eu tenho que ter mobilidade, ele vai pensar em rotograma, ele vai pensar, por que eu vou instalar essa loja, essa região precisa disso. Aí dentro do estabelecimento, eu preciso desse espaço, o pessoal vai ficar aqui, eu vou ter fila aqui, tal. Então, tipo assim, ele pensa em coisas que nós não pensamos, em situações que nós não pensamos. E assim, mas o arquiteto, ele tem uma lógica, ele sabe lá, por exemplo, por tabela, eu vou colocar aqui, eu vou fazer um projeto, eu não entendo nada, ele não entende de cálculo, mas ele sabe que um pilar, sei lá, de 14 por 20, que é o mínimo que tem a dimensão de um pilar, de 14 centímetros em uma das suas extremidades, ele tem que ter 14 centímetros por 20. Então ele vai lá e coloca. Aí depois ele vai passar esse projeto para o engenheiro. Então ele sabe mais ou menos. O que a gente fica com raiva, assim, vamos dizer, às vezes, do arquiteto... Que a gente discorda. Que a gente discorda dos arquitetos, é que eles têm, sim, na formação, eles sabem na grade deles as limitações que se tem, mas às vezes eles... O arquiteto, por ter um nome, por ser renomado, ele fala, não, eu quero que minha estrutura seja desse jeito, eu vou ter um pilar distante, sei lá, 25 metros um do outro, o engenheiro se vira, coloca em balanço, aí é onde entra a nossa expertise, né? Entra os nossos cálculos. Você tem experiência do dia a dia, porque a gente já vivenciou esse tipo de situações. E a gente acaba o quê? Falar, quer fazer o que o arquiteto está dizendo? Você quer deixar um vão aí com essa dimensão? Quer fazer dessa forma que ele Aumenta a estrutura. Aumenta a estrutura, você vai ter que gastar muito mais. Vai gastar mais material, mais mão de obra, mais tempo para estar executando esse serviço. Exatamente. Né, você vai ter que procurar alguma solução que vai onerar mais o seu projeto. Esse que é o grande problema, né? Mas um completa o outro. Um completa o outro. Mas quem sofre são os engenheiros. Quem sofre quem está no campo de obra. Quem está no campo de obra, isso sempre. Gente, pelo amor de Deus, a gente vai receber muito arquiteto aqui, por favor, não Exatamente. Não leve pro pessoal. É só uma opinião. E a gente ter essa de... eu sempre falo. A intenção é essa, debater. O normal é a gente discordar, né, Fer? Exato. Difícil é concordar. Isso. Qualquer pessoa. Exatamente. É gosto, né? Não tem jeito. É isso que acontece. Então é isso, galera. Esse é o nosso novo projeto, o F2 Podcast. A gente vai trazer bastante conteúdo para vocês, não só relacionado... Hoje foi mais contando a nossa vida, né, Fer? Exatamente. Explicando como nasceu esse projeto. É uma coisa que a gente está botando muita fé, né, Fer? Exatamente. Por gostar, né? Por... Você tá nesse ramo, por ser de gestão e a gente gosta de todo esse conteúdo, é mais aí um
Tem bastante gente que a gente vem conversando, empresários que vai estar apoiando o nosso projeto, né, Fer? Exatamente. Dessa vez a gente não trouxe nenhuma propaganda, nada, porque como a gente já está falando mais sobre a gente, sobre o projeto, a gente decidiu então falar, não, vamos seguir a gente aqui. Com certeza. Mas tem bastante empresa aí que está apoiando o nosso projeto. Exatamente. E isso é bacana demais. Então, pessoal, não esqueça aí de apoia a gente. Como que você que está nos vendo vai nos apoiar? Deixa sua pergunta aqui nos comenta, comentários. Clica, curte, porque é tudo aquilo que você já sabe, que usa a plataforma. Os assuntos engajamento. Os assuntos que vocês gostariam que a gente estivesse falando, que a gente contar aqui nossa vivência em obras, né, Fer? Exatamente. Até mesmo fora da construção civil, gente. A gente não vai seguir só nesse nicho. É o nosso grande carro-chefe? É o nosso grande carro-chefe. Exatamente. Mas a gente vai falar de tudo. Fica até pro nosso currículo, né? Sim. Então, tanto que nós estamos aqui hoje, eu e o Felipe, e assim, nós não somos assim, nós estamos nos policiando, até com questão de normas, do vocabulário, falar um pouco mais técnico, até em questão de palavras, né? Tomar esse devido cuidado. A gente aprende isso, né? Tem em português na nossa grade, de falar um pouco mais, tomar cuidado com as palavras, singular, plural, mas enfim, é isso. Mas nesses outros temas, nossa, aí vocês vão nos conhecer... Mais despojado. Mais despojado, exatamente. Um pouquinho mais soltinho. Então, é isso, igual pessoal. O arroz da mamãe. Exatamente. Cara, mas é isso, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí no vídeo para ajudar a gente para o YouTube ver que é um conteúdo bacana e tá mandando para outras pessoas. Exatamente. Ativa o sininho, se inscreve no canal, né, Fer? Exato. Que a gente ajudem. Ajuda a gente. A gente vai vir com bastante conteúdo para vocês. Deixa aqui seu comentário que vocês gostariam que a gente estivesse falando. Exatamente. Vai vir bastante. A gente já tem é que a gente não pode falar ainda, mas a gente já tem aí um convidado top, né, Fer? Sim, com certeza. Top, top, top. Vai estar aí no... Interessante também falar que a gente vai tentar, né, Fer? Tentar não, a gente vai conseguir. Uhum. Deus tá abençoando a gente. Com certeza. A gente vai estar fazendo um por semana. Amém, né? amém. A gente vai estar fazendo um em 1 hora, 1h30 aí por semana. E é isso, né, Sim. Fer? Muito obrigado, gente, por vocês chegarem até no final. E a gente está muito feliz com esse novo projeto, né, Fer? Empolgadíssimos. Empolgadíssimo. E eu sei vai dar certo. E eu sei que quando Deus está no comando é difícil dar errado. Amém, é isso aí. Amém? Gente, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Falou. É isso aí.